Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia Fala. Eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem e depois eu vou comentar esse vídeo, tá bom? Vamos lá assistir o vídeo juntos? Você não pediu para Deus te amar, mas Deus te ama. E é isso que mata Satanás de raiva. Por quê? Porque Deus não me ama pelo que eu tenho. Deus me ama pelo que eu sou. Eu vou pôr novamente o vídeo para você ouvir e ver com muita atenção, para depois eu comentar e eu acredito que você vai entender. Você não pediu para Deus te amar, mas Deus te ama. E é isso que mata Satanás de raiva. Por quê? Porque Deus não me ama pelo que eu tenho. Deus me ama pelo que eu sou. Ok, pessoal, quem está falando aí no vídeo é um pregador muito conhecido, né? O pastor Júnior Trovão, é assim que ele é chamado, Júnior Trovão. Acredito que Trovão, devido à sua voz, o seu timbre diferenciado, acredito que seja por isso o nome Júnior Trovão. Tá, ele declara algumas coisas, ele afirma algumas coisas com muita propriedade, não é? E a questão é, será que o que ele afirma, será que o que Júnior Trovão afirma realmente tem respaldo bíblico? Será que há algum fundamento bíblico para o que ele afirma com tanta convicção? Então eu vou analisar com vocês o que ele falou e nós vamos ver à luz da Bíblia, tá? Nós vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, tá bom? Primeiro, o que ele fala, ele diz o seguinte no vídeo: você não pediu para Deus te amar, mas Deus te ama. Isso é verdade, isso é uma mensagem muito linda. De fato, ninguém pediu para Deus nos amar, mas Deus ainda assim nos ama. Ele está correto, 100% correto nessa afirmação. Ele diz logo após: e é isso que mata Satanás de raiva. Uma referência ao fato de Deus nos amar, porque Deus nos ama, é que o diabo fica com raiva, né? É uma afirmação sem fundamento. Não é essa a causa da ira de Satanás ou do diabo ser mal por isso, não é. A questão é que o diabo, ele é contra Deus e tudo aquilo que diz respeito a Deus. Ele é contra os princípios de Deus, ele é contra os valores de Deus, ele é contra os mandamentos de Deus, ele é contra tudo aquilo que Deus valoriza, que Deus preza, que Deus ama. Tudo aquilo que é agradável aos olhos de Deus, o diabo ele detesta, porque ele é justamente o contrário de Deus. A essência do diabo, de Satanás, é maligno. Essa é a sua essência. Ele é um opositor, ele é um adversário, ele é o diabo, ele é Satanás. A raiva dele não é porque Deus nos ama, não é por isso. Simplesmente porque ele é mau em sua essência e a sua natureza é totalmente maligna, tá bom? A outra afirmação que ele traz é, veja só, Deus me ama mesmo sem eu ter pedido. E ele vai dizer agora o que causa o amor de Deus para com o ser humano. Ele diz: porque Deus não me ama pelo que eu tenho. É verdade, é verdade. Deus me ama pelo que eu sou. Aí, quando ele fala isso, ele tropeça. Porque até onde ele diz, porque Deus não me ama pelo que eu tenho, ele está correto. Realmente Deus não nos ama pelo que nós temos. Mas em seguida ele diz, Deus me ama pelo que eu sou. E aí ele cometeu um erro gravíssimo. Porque ao falar que Deus me ama pelo que eu sou, ele contradiz a Bíblia e ele afirma algo que a Bíblia não afirma, tá? Deus nos ama não com base no que nós temos, e Deus também nos ama não com base no que nós somos. Deus não nos ama porque ou por quem nós somos, não. Essa não é a razão de Deus amar a sua igreja, amar os seus filhos, o seu povo, a sua igreja, o seu Israel. Não é por quem nós somos, não é por isso que Deus nos ama, tá bom? Então, se ele tivesse terminado só em porque Deus não me ama pelo que eu tenho, já estaria muito bom. Agora, a atenção que eu chamo é que o tempo todo as pessoas estão dizendo glória a Deus. Você ouve muito no vídeo, né? Glória a Deus.
Então, o que tem de mais? Você pode pensar, o que tem de mais nesse vídeo? Porque talvez você está até implicando, não é implicância minha. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse que os irmãos de Bereia, os bereanos, eram mais nobres, porque eles, quando viram Paulo pregando, vamos colocar assim, eles pararam, prestavam atenção para que fosse analisado o que Paulo realmente estava ensinando e o que realmente estava nas leis, né, nos profetas, tá bom? Então, os de Bereia paravam para analisar o que Paulo estava falando com a escritura que eles tinham. E Paulo elogia isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é o mesmo que os de Bereia fizeram. Eu estou analisando o que o pastor Júnior Trovão falou com o que a Bíblia fala. Se você disser que eu estou errado, você está dizendo que Paulo estava errado em elogiar os irmãos de Bereia, tá bom? Eu estou fazendo a mesma coisa que eles fizeram. Aí você pode falar, mas é o pastor Júnior Trovão, um homem usado por Deus. Eu particularmente não conheço ele, não sigo o pastor Júnior Trovão, não assisto seus vídeos, suas pregações, mas esse trecho me chamou a atenção. E aí você pode dizer, mas é o pastor Júnior Trovão, um homem usado por Deus, um homem cheio de Deus. Tá, isso não me interessa. Isso não me interessa. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo, e ainda assim ele não disse que os de Bereia estavam perseguindo ele. Pelo contrário, ele elogiou eles. Sempre que alguém for pregar, dizendo falar da parte de Deus, e não falar algo que está na Bíblia, ou falar algo que é contrário ao que a Bíblia diz, essa pessoa está falando uma mentira. Não é uma afirmação correta. Então, aquilo que nós devemos fazer sempre é ouvir alguém falando. Examina tudo e retém o que é bom. Infelizmente, nesse ponto, o pastor cometeu um erro ao afirmar algo que a Bíblia diz o contrário. Mas, como o nome do canal é A Bíblia Fala, vamos ver o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ora, se Deus me ama pelo que eu sou, como o pastor disse, veja o que Paulo está dizendo. Não há bem nenhum em mim. Ora, se não há bem nenhum em mim, como é que Deus pode me amar? Pois o querer, o bem, está em mim. Eu até quero fazer o bem. Não, porém, o efetuá-lo. Eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer. E ele diz mais, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então o homem é tão miserável que mesmo após Deus o libertar, ainda assim há um conflito dentro dele, há uma luta entre duas naturezas, há uma guerra entre a carne e o homem que nasceu de novo. O homem que foi regenerado, ele luta todos os dias contra seus desejos, contra suas vontades. Isso mostra o quão miserável nós somos. E que Deus não nos ama por quem nós somos. Tá bom? O que diz 1 João 4,19? Vocês estão vendo aí. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus não viu nada bom em nós. Ele nos ama não é porque nós somos bons, não é por quem nós somos, tá? Não é por isso que Deus nos ama. 1 João ainda, capítulo 4, versículo 10. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Há tantos versículos que eu poderia usar para refutar a afirmação do pastor Júnior Trovão, mas eu acredito que esse já está bom. Assim consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós não amamos a Deus, Ele nos amou primeiro, não merecemos o amor de Deus, Ele continua nos amando. Não é por quem nós somos, é porque Ele decidiu nos amar. Paulo, aliás, 1 João, a carta continua dizendo, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tão miseráveis somos, tão pecadores e depravados, tão inúteis nós éramos, tão sem valor nenhum nós éramos, que foi preciso Deus enviar seu único Filho, Jesus Cristo,
para que através de sua morte os nossos pecados fossem quitados, pagos, e através de sua ressurreição nós ganhássemos a vida eterna. Como prova do amor de Deus, Deus não nos ama porque nós temos algo, mas Deus também não nos ama por quem nós somos. O amor de Deus pela igreja não está fundamentado, não está baseado na igreja, não é em você, não é em mim, mas sim nele mesmo, no próprio Deus que decidiu amar pecadores, que decidiu amar um povo que não merece o seu amor, que abençoa esse povo, que perdoa esse povo, que faz milagres na vida desse povo, que cura esse povo, que transforma esse povo, que liberta esse povo, que ama esse povo, mas não pelo que nós temos e nem pelo que nós somos, mas porque Ele é Deus. Aí sim nós podemos dizer glória a Deus e aleluia. Espero que você tenha entendido. Não é uma perseguição ao pastor, apenas uma observação, tá bom? Se você é um bom leitor bíblico, você vai ver que ele cometeu um erro. Se você discorda, coloca no comentário que você quiser. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.